Bom, o que eu tenho observado na prática é que poucos empresários têm dado importância ao balanço patrimonial da empresa. Não estou dizendo que não é fundamental olhar o fluxo de caixa, e a maioria dos empresários olha o fluxo de caixa, essa maioria fica de olho ali, querem saber o dinheiro para o dia a dia, e é fundamental. O que a gente chama em finanças de contemplar a questão da liquidez. Então, você precisa saber, né, no horizonte, né, o que vai acontecer com a sua empresa na próxima semana, daqui 10 dias. Né? A gente começa, inclusive, lá com o orçamento de caixa, né, na virada do ano. Paralelamente a isso, é preciso saber se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. E aí é um olhar sobre o demonstrativo de resultados da empresa. É o que a gente chama de a compilação dos dados pelo regime de competência. Então, o que é o regime de competência? É quando aconteceu, aconteceu a venda ou aconteceu o fato de você ter adquirido um bem, quando você usou a mão de obra, mas não necessariamente você vai pagar. Isso é para regime de caixa, né? Regime de competência. Então, vamos lá, eu vendi um carro dentro de uma concessionária. Pouco importa como eu vou receber esse carro. Emitir a nota fiscal desse carro, regime de competência. A contabilidade vai trazer lá no demonstrativo de resultado aquela venda daquele carro. Vendi um carro por R$200 mil, vai estar lá contabilizado 200 mil. Lá no caixa, ele vai dizer se recebeu uma entrada, se vai parcelar em 3 vezes, se vai ser financiado, é uma outra conversa. Então, o DRE é um outro instrumento importante. O que o empresário normalmente não dá muita atenção é para o balanço patrimonial, que nesse caso a gente chama de acompanhar a situação econômica da empresa. O que é o balanço patrimonial, na verdade? É numa linguagem muito simples, né? Até quando eu estou conversando com famílias, né, sobre a questão do planejamento financeiro do lar, eu transformo numa linguagem mais simples. Vamos lá. O que é um ativo numa empresa? É o que a empresa tem. E o que é o passivo numa empresa? É aquilo que ela deve. Então, vamos lá. Ela tem dinheiro em caixa? Tem. Então, vai lá no ativo. Ela tem estoque? Tem. Então, vai no ativo. Você tem contas a receber, quer dizer, você vendeu a prazo? Está lá no ativo. Tem uma máquina, um equipamento? Vai lá no ativo. Então, o que a empresa tem? São valores circulantes, que são aqueles do dia a dia, né? Numa linguagem contábil, o que vai no circulante é aquilo que vai se transformar em dinheiro nos próximos 12 meses. Tem o não circulante, que é aquilo que você tem para poder fazer face a executar os trabalhos. Então, você tem uma máquina, um computador, você tem um software, sua marca, tudo ali no não circulante, né? Aquilo que vai rodar depois de 12 meses. Da mesma maneira, no que você deve. Deve para o fornecedor porque ele te fez uma venda a prazo. Vai lá no passivo circulante, se for até 12 meses. Devo o tributo do mês, fechei o mês, vou pagar o tributo o mês que vem. Está lá no passivo circulante. Meus funcionários trabalharam do dia 1º até o dia 31, ou até o dia 30, e eu vou pagar no 5º dia útil. A contabilidade vai registrar aquela folha de salário que está ali. E outros valores a pagar. Então, até 12 meses que você deve vão entrar no passivo circulante. Depois você tem o chamado não circulante. E aí são valores acima de 12 meses. Então, eu fiz um empréstimo bancário de 60 meses. As 12 primeiras parcelas estarão no circulante, as demais estarão no longo prazo. E assim por diante. E, finalmente, você tem a situação líquida da empresa. E é aí que a gente chama de visão econômica da empresa, né? O que é a visão econômica? O que eu tenho menos o que eu devo, quanto sobra? Porque ali tem o que? A conta capital, as reservas de lucro, está tudo ali, os prejuízos eventualmente acumulados. Então, se eu olho uma empresa do ponto de vista econômico, eu quero saber o seguinte: o patrimônio líquido dela em 31/12 de 2021, comparado com 31/12 de 2022, esse patrimônio líquido é maior ou menor? Se for menor, a empresa está destruindo o valor. Ou seja, a situação econômica dela está piorando. Se for maior, a empresa está construindo o valor. Ou seja, o valor econômico dela é maior. Se ficou igual, naturalmente, a empresa patinou durante o ano. Então, o balanço patrimonial, ele dá
vários indicadores que, dependendo da situação, eu combino com o demonstrativo de resultado. Vamos pegar o caso do ciclo operacional e ciclo financeiro. E aí eu já estou falando de capital de giro, né? Por sinal, esse é um tema importante, a estrutura de capital. A estrutura de capital de uma empresa ela é fundamental. Outro dia eu estava discutindo isso com uma empresa que eu sou conselheiro e a gente trabalhava exatamente nessa questão. Se você tem, por exemplo, um negócio que tem muita bancagem, ou seja, eu tenho que dar muito prazo para o meu cliente. Se você ainda tem uma empresa que trabalha com estoque, que é do comércio, da indústria, está na cara que a tua estrutura de capital tem que ser mais robusta, porque dificilmente você vai conseguir que o seu fornecedor financie esse tempo de estocagem e de contas a receber. Então, aí que vem o olhar da estrutura de capital, né? O primeiro princípio da estrutura de capital é retorno de longo prazo, dinheiro de longo prazo. Então, se eu olhar, e aí é uma outra visão do balanço patrimonial, né? Eu posso olhar com o que eu tenho e com o que eu devo, mas eu posso também olhar como aplicação de recursos ou decisão de investimento e fonte de recursos ou decisões de financiamento. Então, vamos lá. Vou comprar uma máquina. Vai lá para o não circulante. Em quanto tempo essa máquina vai me dar de retorno? Ela vai entrar em operação, ela vai ter 3, 4 anos para ela se pagar. Decisão de investir no longo prazo. Qual deve estar na minha mente como financeiro? Decisão de financiar no longo prazo. Onde eu consigo um recurso para 4 ou 5 anos para eu financiar essa máquina que vai me dar retorno em 3, 4 anos. Isso é pensar na estrutura de capital. De onde eu tenho esse dinheiro? Alguém pode falar, mas não seria melhor usar recurso próprio? E aí vem outra máxima em finanças que poucos investidores, poucos empreendedores levam em consideração. A exigência de retorno do capital próprio é maior do que de capital terceiro. Por quê? O capital próprio tem um risco do próprio negócio e que o empresário vai exigir mais retorno. Vamos partir do seguinte princípio. Eu pego um dinheiro lá no BNDES, faço um Finame e vou pagar, sei lá, 12%, 14%, 15% ao ano. Um empresário não vai ficar no seu negócio por uma taxa de retorno de 13%, 14%, 15% ao ano. Por quê? Porque se ele pegar o dinheiro dele e aplicar na renda fixa em níveis atuais, nós estamos em março de 2023, ele ganha 13,75% sem fazer nada. O que levaria ele a arriscar o capital, colocar na empresa para ter uma taxa de retorno de 15%? Então, nesse caso, pegar um dinheiro de longo prazo do mercado é mais inteligente do que usar capital próprio. Então, essa estrutura de capital é fundamental. Então, longo prazo com longo prazo. Por que a conta fornecedor de matéria-prima é uma conta de curto prazo? Porque eu vou ter que pagar esse fornecedor 30, 60, 90. Essa é uma fonte boa para financiar o seu estoque e o tempo que você dá para o seu cliente. E aí é um erro cometido por muitos empresários. Não raramente eu converso com os empresários, eles falam assim, Caféu, eu não sei o que está acontecendo. Eu vendo para os meus clientes, em média, para eles pagarem em 30 dias, e o meu fornecedor me dá, em média, 45 dias, mas eu estou tendo um descompasso de caixa. Eu pergunto, você está tendo inadimplência? Ele falou, não. Então, peraí, vamos analisar melhor isso. Você tem estoque? Tenho. Então aí que está o grande detalhe. Pensa comigo, ó. Eu mantive contato com o meu fornecedor. Comprei lá R$1 milhão de produtos para estoque. Esse produto chegou, eu contabilizei e ele entrou no meu estoque pelo custo médio de aquisição. Ok. Quanto tempo, em média, esse R$1 milhão ficaria disponível para você fazer a venda? Eu tenho um estoque. Se eu parasse de comprar esses insumos, esse estoque de R$1 milhão sustenta pelo menos 45 dias de vendas. Eu tenho um estoque para 45 dias de vendas. Ok. Então, espera aí. Você foi no fornecedor e ele te deu 45 dias para pagar. Você está me dizendo que você tem 45 dias em média no estoque. Percebeu que esse fornecedor, com 45 dias em média, está financiando só o seu estoque? Aí ele fala, você sabe que eu não tinha pensado nisso? Então, vamos para o outro componente do ciclo operacional
né? O prazo médio de estoque é um deles. Prazo médio de vendas. Você me disse que dá 30 dias em média para o seu cliente, não é isso? Quem que vai pagar esses 30 dias? Se o fornecedor que te deu 45 dias só está pagando o tempo de estocagem. Esses 30 dias adicionais que você está dando para o teu cliente, porque se você vendesse à vista, estava resolvido o problema. Mas você está vendendo a prazo, está me dizendo. Então, essa contas a receber, que é uma decisão de investimento, você está investindo em dar prazo para o teu cliente, não tem uma fonte de financiamento. Por quê? Porque você usou o fornecedor de insumos, ou de mercadorias, para pagar só o tempo que ele fica no teu estoque. Esses 30 dias é dinheiro teu. E em vez de sair de uma fonte de financiamento que é do passivo, ela está saindo provavelmente do teu caixa. E se você não tiver caixa, você vai de novo lá no passivo e pegou dinheiro no banco, que é uma fonte de financiamento onerosa. O fornecedor te deu prazo e, em tese, não te cobrou por isso, né, para dar esse prazo. Quando você vai no banco, ele está cobrando uns juros. Ou seja, você introduziu uma nova variável que come parte da sua margem, para bancar um pedaço do seu ciclo operacional. Por quê? Teu fornecedor só paga o financiamento do estoque, você foi buscar dinheiro no banco e normalmente de curto prazo, porque é um tempo rápido para você pagar. Então, o ciclo operacional é o quê? O prazo médio de estocagem com o prazo médio de recebimento de venda. A soma dos dois. Nesse meu exemplo, 45 dias de estocagem mais 30 que eu dou em média para o meu cliente são 75 dias. E o ciclo financeiro ou ciclo de caixa? É esse ciclo operacional menos o prazo que você conseguiu com o teu fornecedor. No meu exemplo, 45 dias. Então, vamos lá. 75 dias é o ciclo operacional, menos 45 dias, que foi a fonte de financiamento do fornecedor, faltaram 30 dias. Esse é o meu ciclo financeiro. Ciclo financeiro, ou você banca com o dinheiro que você tem, se você não tem, você tem que buscar outra fonte. E, normalmente, é a fonte bancária, que é uma fonte onerosa. Aí, quando você faz um trabalho na empresa, eu dei um exemplo de um prazo, vamos dizer, até curto, né? É como se eu bancasse um mês de faturamento, né? A grosso modo. Mas eu vejo empresários dando para o seu cliente 10 parcelas. E não usando financeira, não antecipando, bancando. Olha, então vamos pensar, 10 meses, né? E se eu der 30, é 30 mais 360, 390, tem um prazo médio aí de 180, 190 dias. Mais 45 do estoque, já foi para 235 dias. O teu fornecedor está dando 45 dias, você está bancando mais de 180 dias, que equivale a 6 meses do seu faturamento. Haja capital de giro. Aí o cara fala, eu estou endividado, eu não sei por quê. É óbvio. Você está tomando decisões de investimento sem olhar com clareza como é que ficam as suas decisões de financiamento. Ou seja, suas decisões de financiamento estão equivocadas. Isso sem contar quando o empresário não empolga. Né? O que é empolgar? Eu comecei a vender, estou indo bem, eu tenho lucro, meu caixa está ficando robusto, e aí surge uma oportunidade de fazer a aquisição de uma máquina ou fazer uma ampliação na empresa. E o empresário fala, eu estou com dinheiro em caixa, por que eu vou pegar dinheiro no banco? E aí ele vai lá, tira dinheiro do caixa, do capital de giro dele, enfia no não circulante. Pode até fazer uma simulação de quanto tempo sobrou, só que qualquer revés do mercado, queda nas vendas, ele começa a ter dificuldade de capital de giro. E ele fala, puxa vida, onde está meu dinheiro? Aí eu vou falar para ele, teu dinheiro está naquela máquina, que vai retornar em 3 anos. O que você tinha que ter feito? Primeiro, o estudo técnico da sua necessidade de capital de giro. Quanto que eu preciso de capital de giro? 500 mil, 800 mil, 1 milhão? Depois de tomar essa decisão, o que você você vai analisar? Bom, se eu não usar recurso próprio, eu tenho que fonte? Ou para isso aqui, você pode comprar, fazer um financiamento que tem 6 meses de carência, você só paga os juros nos outros 6 meses e depois você começa a pagar juros e principal. Não é muito melhor do que você tirar dinheiro do seu giro? Não é uma decisão fácil. Por quê? Nós temos na nossa mente que o dinheiro que eu tenho está rendendo pouco.
Mas o princípio aqui é o seguinte: não haverá nada melhor do que você investir na sua própria empresa. Então, esse capital de giro, essa liquidez, ela é fundamental para te dar folga. É claro, né, que eu estou falando de prazos curtos. Eu começo a acumular riqueza, eu começo a vender bem, eu começo a ter dinheiro no caixa. A hora que eu vi lá, eu tenho dinheiro no meu caixa para 24 meses de vendas. Óbvio que está tendo um excesso de capital de giro. E aí, então, é óbvio também que eu posso tomar uma decisão de usar uma parte do capital da empresa e uma parte do financiamento. Mas tudo isso está muito ligado a entender a estrutura de capital, usando fontes de financiamento adequadas para as decisões de investimento, e tem a ver também com o domínio do capital de giro da minha empresa. Então, eu tenho que dimensionar qual é a minha necessidade de capital de giro, quais são as fontes adequadas de financiamento e ter um colchão de recursos que me dê tranquilidade para eu dedicar o meu tempo naquilo que é importante, que é cuidar da parte operacional da empresa, de vender, de controlar custos. Empresas que não fazem isso passam a ter dificuldade com a estrutura de capital, passam a ter dificuldade com o capital de giro e a energia gasta para a gestão do fluxo de caixa de tamanha grandeza que vira o que a gente chama de administração de bombeiro. Cada dia tem um fogo, cada dia eu saio correndo para apagar esse foco de incêndio. E aí é cansativo, é desgastante, e é quando o empresário esmorece, quando ele pensa em fechar a empresa, quando ele começa a ter dificuldade para dormir. Por quê? Porque ele não fez a lição de casa. E a lição de casa é: preciso organizar o capital da minha empresa. Como primeiro princípio, dinheiro, retorno de longo prazo ou dinheiro de longo prazo. Decisão de investimento tem que ter uma decisão de financiamento adequada. Do lado do ativo, que é o que eu tenho, eu vou ter sempre os retornos operacionais. E do lado do passivo, que é da onde eu devo, eu vou ter sempre o custo de capital. Qual é o desafio? Que o meu retorno operacional das decisões de investimento sejam superiores ao custo da capital, que são as minhas decisões de financiamento. Quem faz isso tem vida longa na organização, prospera, e o resultado vai ser lá no balanço patrimonial que a gente começou a conversar. Vai aumentar o patrimônio líquido e você vai ter certeza que está criando valor e, portanto, a situação econômica da empresa está adequada. Então, não adie mais entender as funções de cada demonstrativo. O fluxo de caixa tem uma sua importância e precisa ser acompanhado diariamente, mas tão importante quanto é ter um demonstrativo de resultado que permita te ver a relação de competência de receita, custo, lucro, e tão importante como esses dois relatórios é você ter clareza se a sua empresa está criando ou destruindo valor. Claro que depois tem outros relatórios complementares que vão dando mais densidade para você ter a empresa na mão e tomar a decisão mais acertada.